Acelerar muito, que oração? Putz. Ó, eles estão aqui, tá o templo e tá toda a cidade aqui, eles saem do convívio da cidade e vão habitar no meio dos desertos. E estando lá no meio dos desertos, eles têm ritos de purificação muito mais frequentes que os fariseus. Que os fariseus e saduceus tinham aqueles ritos de purificação de vez em quando ficava impuro lá e tal, fazer alguma coisa. Já que no meio do deserto, esse pessoal construiu tanques aqui no meio e eles se afundavam constantemente lá em ritos de purificação, tá? Esse pessoal fez voto de pobreza. Por que eles fizeram voto de pobreza? Porque eles não tinham mais apego às coisas daqui, eles estavam dizendo que o templo estava corrupto, estava destruído, estava uma abominação da pega, e eles diziam que viria um Messias, e Deus levantaria nova voz profética, e veria o Messias para destruir tudo isso aí, e reconstruir o verdadeiro templo espiritual. Aqui o povo orava muito, jejuava muito, só vestia roupa de pobre e comida de pobre. Dizem que se você vir aqui em regiões mais baixas, tinha os eremitas, tudo vestido lá, acho que de branco, só orando e clamando, vai vir o Messias. Então participar dos essênios e fazer parte da purificação das águas dos essênios era uma declaração pública de desvincular-se do templo e da sua corrupção. Chute o nome de um cara que era essênio na Bíblia. João Batista. O comportamento de João Batista é idêntico ao dos essênios, só que muda um aspecto. João Batista está no deserto, roupa de pobre. João Batista usa o quê? Pele de camelo e cinturão de couro. João Batista come o quê? Gafanhoto e mel silvestre. E João Batista anuncia a corrupção do templo. João Batista está aqui. A Bíblia diz que muito novo ele já vai para os desertos. Você sabe uma ironia do texto? Sabe quem tinha tinha legitimidade para ser o sumo sacerdote? João Batista. Porque João Batista era descendente de Arão pelos dois lados. Zacarias era pai de João Batista. Sim. E Zacarias era o quê? Sacerdote. João Batista é o sumo sacerdote por direito. Mas quem que é o sumo sacerdote? É o corrupto pilantra, nomeado pelo Herodes. E o verdadeiro sumo sacerdote vai lá por direito, vai lá e começa. A única diferença entre o João Batista basicamente e os essênios é o quê? Os essênios eles se retiravam e eles não vinham para cá. O povo ficava sabendo e vinha. O João Batista não, o João Batista ele dá um salto, ele vai para cá e começa a gritar e anunciar contra toda aquela corrupção. Anunciar contra aquela corrupção, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos. Procure o texto. Eu quero que vocês encontrem o texto aí, em que João Batista está pregando arrependimento e alguém pergunta a João Batista assim, o que devemos fazer? Procure, rapidão, quero que vocês achem aí. Não pode demorar muito, tem bastante coisa para passar. Onde está o texto? Coloca no chat GPT. Texto em que o pessoal pergunta para João Batista, o que deveremos fazer? Não está no Evangelho de João. Lucas 3. Leia aí para mim. O que devemos fazer então, diante do que João nos exortava? Quem tiver duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. Tá bom. Segura aí. O que o batismo de João Batista era um batismo de o quê? Arrependimento do quê? Mas Jesus tinha pecado? Ué, então por que Jesus se batiza? Para ensinar a gente? Hã? Aí outro ponto. Aí fazer uma crítica disso daí. E outra coisa. Tem gente que diz o seguinte, veja como Jesus se submete à autoridade de... Porque Jesus sabia que seu ministério só seria efetivado de fato porque ele se submeteu à cobertura e autoridade de João Batista. Porque se Jesus reconhece, ou seja, se você não se submeter a uma autoridade, etc, ou estiver debaixo, você não tem ministério. Tá, primeiro, não dá para explicar um monte de texto bíblico, não dá para explicar Elias. Quem que cobriu e ungiu Elias? Não dá para explicar Amós. Quem que cobriu e ungiu Amós? Não dá para explicar um monte de gente. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Aí, um segundo ponto é a total incoerência. Porque é o seguinte, se eu me submeto a você, se você pede um negócio, o que eu faço?
Eu estou submetido a você. Se você pede uma coisa, o que eu faço? Eu vou obedecer. Então, quando eu me submeto a ele, a vontade dele é feita. Quando João Batista está diante de Jesus, o que João Batista fala? Hã? Eu não quero batizar você. Sou eu que tenho que ser batizado por ti. Ou seja, qual era a vontade de João Batista? João Batista não queria batizar Jesus. Quem que manda batizar? Ou seja, é Jesus que está submetendo João Batista ou João Batista está submetendo Jesus? É João Batista que está submetendo Jesus, pô. Oh, e que blasfêmia gigantesca. Oh, você não percebe o tamanho da blasfêmia que muita gente fala por aí? Que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para ter ministério efetivo, tinha que se submeter a João Batista, um miserável pecador. Ai, ai, ai. Aí eu vi uma vez um pastor ensinando no culto de liderança o seguinte, que baseado nesse texto, que se o pastor dele não se submetesse à autoridade, ele era o pastor-chefe, tinha outro pastor aqui, se ele não se submetesse à autoridade dele, o cara aqui não tinha poder nem para expulsar demônio. Diz que é o seguinte, o pastor presidente explicando aqui, meus irmãos, eu tenho é um pastor conhecido aqui em Dourados, tá? Conhecido. Eu já preguei na igreja dele, conhecido. Aí ele estava dizendo o seguinte, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Tinha um pastor aqui que não se submetia à minha autoridade espiritual. Aí ele foi expulsar o demônio não saía. Não saía. Aí esse pastor me ligou. Aí eu falei assim, você sabe por que esse demônio não sai? Porque você não se submete à minha autoridade espiritual. Mas você vai desligar e vai dizer o seguinte, segundo a autoridade espiritual que o meu pastor depositou sobre mim, eu te expulso. Aí sabe o que ele falou? Aí o pastor disse assim, e o demônio saiu. Eu acho que o demônio fingiu que saiu. Vai enganar o cara. Entendeu? Faz. Já aconteceu uma vez comigo, que eu estava orando expulsando demônio, estava tudo... Aí de repente, meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô? Uma mulher, onde eu tô? O que está acontecendo? Onde eu tô? Aí eu olhei assim, rapaz, tem alguma coisa estranha, né? Beleza, aí ele falou, não, tá bom então, vamos orar. De repente orando, eu falei assim, não, tem alguma coisa estranha. Aí e quando ela tá falando onde eu tô, a gente falou assim, oi, tudo bem? Oi, qual que é o seu nome? Então, fala assim, o meu pastor estava do lado, né? Aí meu pastor falou assim, fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Ela, o sangue de Jesus tem poder. Fala de novo, o sangue de Jesus tem poder. E ela falou, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei assim, não, aí pastor, ela tá liberta. Aí começaram a orar, de repente quando a gente orava, ela começou a esconder as mãos assim, eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Coloquei a mão de novo, caiu endemoniada de novo. Tava fingindo que tinha saído. E falou, o sangue de Jesus tem poder, tá? Tem gente que acha que tem fórmula mágica. Vamos descobrir se o demônio saiu. Fala a palavrinha mágica. Não é assim não, tá? Mas vamos lá. Então você descobriu os zelotes? Aí a pergunta, por que Jesus se batiza? E por que Jesus se batiza? Se ele não precisava se arrepender de pecado nenhum. Outro ponto. Suponhamos que você levantou falso testemunho de alguém. Não, vamos simplificar. Suponhamos que você roubou. Você roubou e você se arrependeu. Quando você se arrepende do seu roubo, qual que é seu primeiro pensamento sobre essa atitude? Pedir perdão. Pedir perdão e fazer de novo? Não. Então, quando a pessoa se arrepende de um pecado, ela automaticamente já sabe o que fazer. Que é o quê? Não repetir o mesmo erro. Não, eu estou arrependido, eu traí, eu estou arrependido, não traio mais. Eu roubei, não roubo mais. A pergunta é, se o batismo de João é de arrependimento de pecado, e quem se arrepende sabe o que fazer, só não repetir, por que as pessoas perguntam para João, João, e agora o que faremos? Ué, é exatamente, oxê. Por quê, pessoal? Por quê? Veja só, esse batismo de João, embora nos convocasse a uma mudança dos nossos pecados pessoais, era um batismo de convocação para o arrependimento ou para o abandono de um pecado estrutural. Porque qual era a denúncia dos essênios? A corrupção do templo. De toda aquela espiritualidade, de toda aquela coisa. Quando João Batista está dizendo assim, arrependei-vos, ou seja, mudem a vossa maneira de pensar, mudem a vossa rota, isso aqui está tudo perdido, vocês são tudo víboras. Aí quando uma pessoa olha aquilo ali e diz o seguinte, nossa, João Batista, está verdade, está errado, eu quero João Batista, eu não quero mais, eu estou arrependido, eu não quero mais essa corrupção, eu não quero mais andar junto, eu não vou lá mais levar meu saco, não vou, João Batista. Aí ele vem aqui e a pessoa se batiza, só que até hoje toda a vida dessa pessoa girava em torno de todo este ensino de fariseus, de todo esse ensino de saduceus, de toda essa prática do templo e festividades. Então a pessoa fala assim, cara, e agora então o que eu faço?
O que faremos agora, João Batista? Leia a resposta aí, Gabriel. Quem tiver duas túnicas, dê uma quem não tem. Quem possui o que comer, da mesma maneira repare. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados e indagaram: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele orientou: a ninguém molestais com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Sabe o que o João Batista está dizendo? O pessoal, tá, João Batista, mas agora que eu abandonei toda essa espiritualidade que girava em torno disso, para onde eu vou? O que eu faço? João Batista está basicamente dizendo o seguinte: essa nova espiritualidade para a qual eu vos convoco, que vocês estão abandonando, é o seguinte: se um irmão tem duas túnicas, dê uma para o outro. Entendeu? Se você é soldado, não use da sua autoridade para denunciar falsamente, nem para cobrar suborno. Se o irmão está faminto, alimente. Se você é publicano cobrador de imposto, só cobre aquilo que é justo e foi prescrito. É a nova espiritualidade que não mais se baseia nos ritos, em toda essa coisa aqui. Por isso que quando Jesus diz, João Batista, faça porque convém que se cumpra toda a justiça, Jesus está dizendo que é justo que eu inicie o meu ministério com uma declaração pública de que não tenho prazer em nada disso, de que sou contra toda esta corrupção. E aí o que acontece quando Jesus se batiza? Desce uma pomba do céu que diz o seguinte: este é o meu filho amado em quem me tenho prazer. Esta é a espiritualidade em que Deus tem prazer. A que João Batista proclama e que Jesus agora diz defender. Ah, Luiz, então não tem nada a ver com os nossos pecados pessoais? É óbvio que tem. Tanto é que o João Batista convoca para uma vida de santidade pessoal. Mas a proclamação pública de João Batista era muito mais do que se converter dos seus pecados pessoais. Era um arrependimento, era uma mudança de rota, era um abandono de toda essa corrupção do templo. Por isso que matam João Batista depois. Sabe por que o Herodes mata João Batista, além da denúncia? Porque tirar a gente do templo tirava dinheiro de Herodes. Porque quem controla o templo? Herodes. Jesus tinha muita proximidade com os essênios. Prova disso: primeiro, corroborar com o ministério de João Batista. Segundo, quando Jesus lava os pés, a Bíblia diz ali que tinha um servo, homem. Só os essênios permitiam que homens fizessem serviço de lavar pés. Os judeus era só mulher. Só os essênios permitiam fazer isso aí. Tá? E tem outros aspectos que demonstram a proximidade gigantesca de Jesus com os essênios. Deu para entender agora o contexto de João Batista? Exatamente, porque ele foi morto também. Então vamos continuar. Pessoal, vamos continuar bem rápido, tá? Aí os zelotes, quem que é esses zelotes? Por conta de toda a corrupção desse templo, os zelotas era como se fosse um partido... Oi? Afirma por que Jesus se batizou. Por que Jesus se batizou por João Batista? Como assim? Quem? Porque você disse que não foi por arrependimento. Exatamente, de pecado, que é o seguinte, que era a confissão pública. O arrependimento de João Batista era uma confissão pública de ser contra a corrupção do templo. Ou seja, Jesus iniciou o seu ministério já dizendo: eu estou contra tudo isso aí. Por isso que depois Jesus só deu trabalho para esse pessoal. Por isso que estavam doidos para matar Jesus Cristo. Aí, sabe o que... Aí tem os zelotes. O que é os zelotes? Zelotes é tipo como se fosse um partido político, que eles eram a favor de uma revolução em Roma, entendeu? Assim, não, nós estamos sobre nós estamos sobre o domínio de Roma. Roma tinha até um símbolo da águia no templo. Eu falei isso para vocês na aula passada, que não podia ter. Eles tinham lá para mostrar o domínio deles. Herodes está segurando a veste sacerdotal. Então os zelotas são judeus que são contra isso e querem tirar o Império Romano do controle. Mas dentro dos zelotas tinham os mais radicais, os sicários. Quem que eram os sicários? É aquele que está disposto a matar o outro. É a mesma coisa do seguinte: não, eu sou do partido X. Beleza, você defende o partido X, mas dentro do partido X tem aquele mais radical ainda que está disposto a matar pelo partido. Dizem que Pedro era um sicário, porque ele estava armado, ainda tirou o negócio e cortou. Queria fazer uma revolução. Judas era um desses dois também? Judas Iscariotes, né? Então provavelmente Judas era o zelote. E tinha entre os discípulos o Simão Zelota. Aí veja como está a mesa de Jesus Cristo, para além também dos apóstolos. Na mesa de Jesus, tem Herodiano? Sim, fala um. Publicano. Mateus.
Na mesa de Jesus tem um herodiano. Jesus chama o herodiano. Na mesa de Jesus tem saduceu, José de Arimateia, provavelmente saduceu, cara do Sinédrio. Na mesa de Jesus tem fariseus? Sim, Atos dos Apóstolos mostra. É a conversão de fariseus, um deles bem famoso, Paulo. Alguns fariseus de bom coração chegavam a Jesus e um deles, Jesus diz o seguinte: você está próximo do reino de Deus. E tem uma outra hora que Jesus olha para um fariseu e diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de você. Na mesa de Jesus tem essênios? Obviamente que tem, ué. Não tinha os discípulos de João Batista que pararam de seguir João Batista e foram seguir Jesus? Na mesa de Jesus tem Zelote? Tem, Simão Zelota. Na mesa de Jesus tem um sicário? Tem, provavelmente o Pedro. Na mesa de Jesus tem samaritano? Acabamos de falar, Jesus conversando com o samaritano. O samaritano veio seguir Jesus, Jesus curou o samaritano. E Jesus ainda ficou tantos dias em Samarias pregando. Jesus pega essa salada toda, imagina, coloca tudo junto e falou assim: meu Deus, já pensou Jesus falando para Deus: e agora, Pai? Vamos começar a ensinar esse povo. E a partir disso, vocês estão vendo o desafio de Jesus, de pegar tudo isso e... Que oração? 4:24. Quê? 4:24. Então vamos acelerar muito. Pessoal, ó, eu não vou ler todos os textos que estão ali, senão não vai dar tempo, mas eu vou mandar para você, beleza? O que acontece? Vocês se lembram que eu falei que enquanto estavam no tempo do exílio, eles tinham a esperança da reconstrução do templo? Quem lembra? Beleza. Aí o que acontece? Enquanto estavam no exílio, a visão, a profecia mais famosa é do profeta Ezequiel, da reconstrução ou da visão que ele tem de um templo. O profeta Ezequiel, Deus leva ele até um monte, um alto monte, e lá em cima desse monte ele vê um homem de bronze. E em cima deste homem ele tem uma cana de medir na mão. Essa cana de medir na mão tinha em torno, se não me engano, de 3... Deixa eu ver que eu anotei aqui. 3 metros e 24 centímetros. Isso. 3 metros e 24 centímetros. Aí o que acontece? Antes de ser destruído, os profetas anunciaram. O profeta Isaías anunciou a corrupção do templo. O profeta Jeremias anunciou a corrupção do templo e ia ser destruído. O profeta Oséias anunciou a corrupção do templo e ia ser destruído. O profeta Amós anunciou a corrupção do templo e ia ser destruído. Malaquias anunciou a corrupção do templo. Um bocado de profeta anuncia a corrupção do templo e profetiza a destruição do templo. Inclusive o próprio Isaías profetizou a destruição do templo como já tivesse acontecido. É um negócio certeiro que ia acontecer, ok? E dentro desse tempo que o templo ia ser destruído, o templo de fato foi destruído. Aí eles ficaram com aquela crise, né? Aí o profeta Ezequiel teve uma visão no meio do exílio quando o templo ia ser destruído. Ele teve uma visão de um novo templo. Este novo templo, veja só, Ezequiel 37:26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei. E porei o meu santuário. Aí vamos escrever aqui. A profecia de Ezequiel diz: porei o meu santuário no meio deles. O que era o tabernáculo, vocês lembram? O que era o tabernáculo? Era o santuário, lembra? Então Ezequiel diz: porei o meu santuário no meio deles. Porei o meu santuário no meio deles. Para sempre. Para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Ou seja, ele será o tabernáculo, chamado povo. Ele vai ser pastor. E vai chegar, como vocês vão ver, do templo, revelado do Messias. Ele vai ser rei e vai ser para sempre. Aí, dentro disso, um pouco mais para frente, o profeta Ezequiel, a partir do capítulo de número 40, ele tem a visão de um novo templo. E ele começa a ter a visão desse novo templo. Novo templo, novo templo, novo templo. E aí, tendo a visão deste novo templo, o profeta Ezequiel vê o cara com uma vara de medir na mão e começa a fazer medida. Mede para lá, mede para cá, mede em cima, mede embaixo. E aí, olha alguns aspectos desse templo. Neste templo, a lei voltará a ser cumprida na sua essência, né? A lei volta a ser cumprida. Neste novo templo, os sacrifícios voltam a ser puros. Sacrifício puro. Neste novo templo, as terras vão ser distribuídas. Ou seja, voltará a ter a justiça social. Neste novo templo, não haverá opressão. Não tem mais opressão.
Neste novo templo haverá justiça. Justiça. Neste novo templo não haverá violência. Não haverá violência. Neste novo templo não haverá balança enganosa. Balança enganosa. E neste novo templo não haverá violência. Beleza? Sabe qual que é o problema deste templo? É que a planta deste templo, tem vários artigos aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem em português e inglês, vocês podem ler depois, eu mando aqui para vocês, ok? Porém, é um templo que a planta dele, segundo esses autores que eu coloquei ali e nessa outra parte aqui, é um templo inconstruível. Não dá para construir. Tá? Não tem como construir. Aí tem várias razões aqui, vocês podem ver algumas das razões, mas eu vou falar pelo menos uma razão aqui para vocês, tá? Por quê? Porque não vai dar tempo, porque tem mais coisas que eu quero passar para vocês, ok? Vamos lá. Abram Ezequiel 40 no verso de número 5. Vamos fazer umas contas aí. Ezequiel 40, verso de número 5. Rápido, rápido, rápido. Quem achou? Muro fora da cidade e seu redor, e na mão do homem uma cana de medir. Uma cana de medir. Beleza, tem uma cana de medir. Continua. 16 côvados. Quanto? 6 côvados. Essa tem 6 côvados. Ok, parou. Na medida do côvado aqui, desse tempo até onde eu vi, era 54 centímetros. Então, essa cana aqui media 3,24 centímetros. Então, o cara tem uma vara na mão que mede quanto? 6. Não, 6 côvados, mas em medida nossa é 3 metros e 24 centímetros. Vamos lá. Na época de Jesus, vamos fazer uma medida aqui. Sabe quantos metros quadrados tinha o templo de Herodes? Tem estimativas diferentes. Um historiador diz uma coisa, outro historiador diz outra, mas na melhor das hipóteses, vamos colocar lá em cima, o templo de Herodes tinha 150 mil metros quadrados. 150 mil metros quadrados. É o templo de Herodes. Tem 500 de um lado, 300 do outro. Então dá quanto? 150 mil metros quadrados. Sabe qual é o tamanho de Jerusalém naquela época? Dá 900 mil metros quadrados. Então era uma cidade pequena e o templo ocupava grande parte de Jerusalém, beleza? Sabe quanto que é a medida do templo da visão de Ezequiel? Vamos ler. Abram para mim em Ezequiel 42, do 15 ao 20. Ezequiel 42, do 15 ao 20. Achou, Valquir? Leia aí. E acabando ele de medir na casa de Edor, ele me fez cerca do caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em seu redor. E mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas. Tá, então de um lado tem quantos? 500 canas. E de outro lado? 500 canas, ok? Beleza, vamos lá, vamos anotar aqui. Então o templo de Herodes, ó, vou colocar aqui, templo de Herodes tem a quanto? 150 mil metros quadrados. Jerusalém, que o templo está dentro, tem 900 mil metros quadrados. Mas Ezequiel tem uma visão, vamos ver qual é a medida do templo de Ezequiel. De um lado tem 500 canas, correto? Tem alguma tradução que nesse texto colocou côvado? 500 côvados? De quem é a sua tradução? É sua, Lucas? Tá errada. Qual é essa tradução? Tá errada. Beleza? Eu tenho pelo menos umas 3, 4 traduções aí que colocou côvado. Tá errado. É cana. No grego e no hebraico é cana, tá? Isso aí tem um aspecto, uma justificação teológica para eles colocar côvado. Mas não é o tema hoje. Mas é cana. Quem traduziu assim, traduziu errado. Vamos lá. Quanto que mede uma cana? 6 côvados, que é quanto? 3,24 metros. Então, se de um lado de um templo tem 500 canas, e uma cana é 3,24 metros, então é 3,24 metros vezes 500. Quanto que dá? Hã? Dá exatamente, dá isso daqui, ó. 1.620. Então, de um lado tem quanto? 1.620 metros. E de outro lado tem quanto?
1.620 metros. Como é que faz a conta do metro quadrado? Multiplica isso aqui por isso aqui. Sabe quanto que tem em metro quadrado o templo da visão de Ezequiel? Tem 2 milhões, templo de Ezequiel. 2.620.000 metros quadrados. Ou seja, o templo é quantas vezes maior que a cidade de Jerusalém? É mais do que o dobro. Esse templo é inconstruível. E fica mais difícil ainda quando ele tem uma visão que esse templo é construído no alto do monte. Qual monte tem esse tamanho de pico? Os comentaristas que eu coloco ali dizem assim, cara, essas portas são inconstruíveis, não dá para construir. E sabe, tem uma coisa? Não tem utensílio dentro daquele templo. Sabe qual é o único utensílio que tem dentro desse templo? É um altar de madeira. Ué, mas os altares eram revestidos do quê? Ouro. Vamos acelerar, mas quem quiser saber mais detalhes sobre isso aqui, tá tudo aqui, beleza? Aí, quando chega lá em Ezequiel, capítulo de número... Ou seja, deu para ver que esse templo não tem como construir, né? Não tem nada a ver com o templo de Herodes. Quando chega em Ezequiel 47:1, o profeta Ezequiel tem uma visão. Ele tem visão que na frente desse templo gigantesco da visão, sai um pequeno riachinho. Então tem o templo aqui e sai um pequeno riachinho. Pequenininho, vai andando. Aí esse riachinho começa a aumentar. Aí depois ele aumenta até que ele viu o riacho, estava no pé. Depois o riacho estava aqui, depois ele tinha aqui, estava coberto. Depois que ele tinha que nadar e... Beleza? Está falando desse rio. E ele diz que esse rio chega até o Mar Morto. E o Mar Morto começa a ter vida. Por onde esse rio passa, as vegetações que estavam mortas voltam a viver. Ok? Então é o rio do quê? De água viva, de vida. Água que promove a vida. E sabe o que ia ter nesse rio? Diz assim, nesse rio os pescadores serão acolhidos. Os pescadores. Aí o que acontece? Lá no templo de Herodes, havia no templo de Herodes a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos era o quê? Todo mundo do mundo inteiro vinha para essa festa e fazia tendas em volta do tabernáculo, do templo. Lembrando do tempo que eles estavam no deserto. Colocavam até algumas folhas em cima. E todos os dias da festa eles faziam uma procissão, isso segundo o Craig Kinner, tá? Todos os dias da festa eles faziam uma procissão até o tanque de Siloé. Tem tanta coisa aqui, pessoal, mas depois... Mas tem muitos outros textos, tá? Muitos outros textos. João diz que Jesus é o tabernáculo de Deus, aí tem versículos que apontam que ele é a glória de Deus. Aí o maná que estava dentro da arca, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aí a lei que está dentro da arca, agora Jesus é a própria lei, ele diz qual é o mandamento. Aí a vara do Arão que floresceu, agora Jesus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu quero falar esse daqui, da festa dos tabernáculos, porque esse aqui é muito forte, O povo começou a ficar doido, que é o quê? Eles vinham até aqui. Aí, todos os dias dessa festa, que durava 7 dias, eles vinham até o tanque de Siloé, pegavam a água do tanque de Siloé, uma procissão com o sacerdote, voltavam até aqui, o sacerdote entrava no santuário e derramava água e vinho sobre o altar. E essa água que era derramada sobre o altar era em memória das profecias do templo que viria, que deste templo sairia o quê? Águas vivas, lembra? Tá assim. Só que aí, eles sabiam que esse templo não era o templo de Ezequiel. Por quê? Porque a maioria não era herodiano. Quem achava que Herodes era o Messias eram os herodianos. O resto tudo não achava. Então eles sabiam que viria o Messias, que edificaria esse novo templo, que deste templo sairia água viva. Beleza? Então eles faziam isso em memória daquele templo. E aí foi acrescentado um dia, que é o 8º dia da festa. Aí abram para mim no Evangelho de João, capítulo de número 7, no verso de número 2. O que diz João 7:2? Aconteceu que a festa dos judeus
chamada Festa da Barraca, Festa dos Tabernáculos. estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia. Beleza. Outra tradução. Quem lê? João 7:2. Estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Ou seja, Festa dos Tabernáculos. O que está acontecendo aí? Está próximo à Festa dos... Então qual festa está no contexto? Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos, que aconteceu tudo isso aqui. Agora vão lá em João 7:37. E só uma coisa, sabe o que aconteceu no último dia da festa? Olha aqui antes de vocês verem a Bíblia. No 8º dia da festa, era o único dia que foi acrescentado que não fazia essa procissão da água. Fazia nos 7 dias, mas no 8º dia não fazia. Por quê? Nesses dias eles tinham meio que orações e canção de lamento, de esperança, dizendo o seguinte: venha! Que venha esse Messias que vai edificar o templo de Ezequiel, que vai trazer essa água viva, que vai inundar todas as nações e todas as nações se concentrarão em Israel, e Israel vai ser grande absurdamente. Então nesse 8º dia não fazia isso por esse clamor, sabendo que o templo de Herodes não era. Aí o que acontece nesse último dia, que é o único dia em que eles não fazem a procissão de levar água? Leia João 7:37. E no último dia, o grande dia da festa... Por que falou o último dia da festa? Qual é o sentido? Se não for por uma questão teológica de Jesus querendo ensinar para o povo, continua. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. A tradução que o Craig Keener propõe, porque naquela época não tinha vírgula, né? Então a vírgula muda o sentido bastante. A tradução que o Craig Keener diz que é melhor é essa daqui, ó. Se alguém tem sede, vírgula, venha a mim. E todo aquele que crê em mim, beba, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esse como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, é Jesus. Que a Escritura diz que o rio de águas vivas flui de dentro de si, e todo aquele que tem sede, vá a ele e beba. Está dando para entender? Ah, mas esse rio vai fluir dentro da gente? Sim, na medida que a gente participa deste rio que flui em Jesus, esse rio flui em nós. Mas o cumprimento da Escritura é Cristo, da mesma forma que Cristo é a luz do mundo. Mas ele não diz que nós somos a luz do mundo? Quem que é a luz? Ele é a luz por essência, nós somos luz por participação. Tá? Então no último dia da festa, neste momento, imagina só, nesse momento que o pessoal está clamando por vir água, Jesus entra no lugar e diz o seguinte: ei! Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Pois como diz as Escrituras, qual Escritura? Ezequiel! Que era a Escritura que movia toda aquela festa e principalmente aquele último dia. Para você ver o que aconteceu, que lá embaixo, continua o texto, continua. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Leu 40. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Tá, outra tradução, o que está falando aí? Está falando o profeta? O que fala? Outra tradução. Hã? Verdadeiramente este é? Filho de Deus, não fala, não é? Outra tradução, pessoal, vamos? Luiz, daí no 41 ele fala: outros disseram que ele é o Cristo. Ah, tá, então não era a tradução, estava embaixo. Aí eu te pergunto, por que disseram que ele é o Cristo, que é o Messias, falando da água viva que sai de dentro dele? Por conta do texto que era lido na festa. Você tem noção do choque cultural que saiu? Esse povo fica doido com Jesus, quer matar Jesus. Por quê? Se Jesus é o templo de Ezequiel, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente precisa agora levar cordeiro para sacrificar lá? Não precisa. Se não precisa levar cordeiro, eu falei para vocês nessa festa do tabernáculo, teve uma vez que sacrificaram 600 mil animais nessa festa. Você tem noção do dinheiro que é isso aqui? Se para tudo isso, para de entrar dinheiro. Se para de entrar dinheiro, tira o poder dos saduceus e fariseus. Se para de tirar o poder disso aí, o Herodes também não tem mais influência sobre o povo.
Só o fato de Jesus ser Cordeiro de Deus. Quando Jesus agora diz que Ele é o templo, que Ele é a água viva, quem vem a Ele beba, um mero galileu, nem tem linhagem do levitas de ser sacerdote. Isso aqui é uma quebra. Quando a mulher pergunta para Jesus o seguinte, João capítulo número 4, qual é o lugar certo de se adorar? No Monte Gerizim ou no templo? O que eu adorar? Eu falei para vocês, naquela época hoje adorar é cantar, naquela época adorar é o sacrifício. Para que serve o sacrifício? Purificação dos pecados. Então, quando Jesus diz agora que a purificação do pecado está estendida a qualquer lugar, a qualquer um do mundo, em qualquer ambiente que tenha um coração em verdade, em sinceridade, quebrantado, contrito, um espírito verdadeiro, e não precisa mais nem do Monte Gerizim, o templo lá, nem de Jerusalém para perdoar pecado, você quebra tudo isso aqui. Quebra tudo. Então, quem que é agora? Ah, e sabe qual é o único utensílio que tinha dentro do templo de Ezequiel? Um altar de madeira. A cruz era o que, meu irmão? A cruz era de madeira. E sabe o que acontecia na última festa do tabernáculo, que era derramado sobre o altar? Água e vinho. Na ceia, vinho é símbolo do quê? Sangue. Quando Jesus está no altar chamado cruz, o altar onde foi feito o sacrifício perfeito, e um soldado fura a costela dele, o que sai? Água e sangue. Isso aí é o choque religioso, né? Então deu para entender que o choque de Jesus não era só político? Não é só com Roma? É com Roma também, mas é com todo esse povo aqui. Isso aqui foi choque para todo mundo ficava doido. Que oração? Tá, então eu vou fazer um exercício com vocês agora. Já ficou, eu acho que ficou mais do que... Hã? Tá bom. Beleza. Tranquilo. Vou fazer um exercício aqui. Também não vou segurar muito vocês, tá? Eu vou fazer mais uns 15 minutinhos só. Esse exercício é bem rápido. O que acontece? Mas pode continuar, não precisa tirar não. Beleza? Vamos lá. Ficou mais do que provado e mais do que óbvio que Jesus bateu de frente demais com as tradições. Vocês concordam? Jesus bateu de frente com o fariseu? Mas muito. Jesus chamou ele de filho do diabo. Jesus era a favor dos ensinos dos fariseus? Jesus convocou pessoas a desobedecer as tradições? Sim. Quem falou não? Disciplina ele. Jesus convocou as pessoas a desobedecer as tradições? Um exemplo disso é o tanque de Betesda. Lembra que foi o primeiro exemplo que eu dei? Que a tradição e o ensino do fariseu dizia o seguinte: não. E os discípulos comendo também, né? Exatamente, tudo aquilo lá. Jesus bateu de frente com todo mundo, correto? Beleza, qual é o primeiro pilar desse curso? Abram em Mateus 23. E eu quero que vocês resolvam esse problema hoje. Sem pesquisa em celular, apesar que eu deixei o pessoal lá de Nova Andradina pesquisar em ChatGPT tudo, e aí mesmo assim ninguém conseguiu achar explicação para esse texto. Mas aqui não, ninguém vai usar celular a não ser para ver na Bíblia. Mateus 23, versículo de número 1. Não é para pesquisar nem comentário, Brenda. É para ler a Bíblia. É para ler a Bíblia. E eu quero que vocês me expliquem na Bíblia. Mateus 23, 1. O que está escrito em Mateus 23, 1? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Continua. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam. Peraí. Jesus não estava mandando o povo desobedecer a tradição dos fariseus? Então por que agora Jesus está falando o seguinte: vocês devem fazer tudo o que eles dizem? E aí? Aqui eu creio que ele está falando da cadeira de Moisés, então... Quem estava na cadeira de Moisés? Para que os escribas e os fariseus se sentam na cadeira de Moisés. Então, tipo assim, eu acho que ele está dizendo que eles devem fazer tudo o que eles dizem em relação a Moisés. Né? Essa é uma resposta que usam. Beleza? Essa é uma resposta que usam. Vamos lá. Então é uma resposta que o quê? Está se referindo, na verdade, a Moisés, mas não aos fariseus. Então por que, primeira coisa, Jesus disse: fazei tudo que os fariseus dizem? E segunda coisa, o termo grego aqui, que é pantarrosa, é um tudo de absoluto, que envolve o todo das coisas, até as tradições orais, o tudo.
Não está dizendo o seguinte, obedeçam, façam tudo o que os fariseus dizem, é segundo o que eles falam, segundo Moisés. Não, diz o seguinte, ó, eles são autoridade, porque eles herdam o quê? A cadeira de Moisés. Então vocês devem obedecer e fazer tudo o que eles dizem, só não façam o que eles façam. Outro problema disso aí é que é o seguinte, se está dizendo façam tudo o que eles dizem, isso só se refere à lei de Moisés, poderia dizer também, então faça tudo o que eles façam, só o que tange a lei de Moisés. Não poderia seguir o mesmo princípio? Se fazer tudo o que eles dizem se refere só a tudo o que eles dizem segundo a lei de Moisés, Jesus também poderia dizer, façam tudo o que eles façam, que também só no que se refere à lei de Moisés. Mas não, Jesus diz o seguinte, faça tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Por quê? Se Jesus mandou o seguinte, desobedece mesmo. Seria o duplo sentido? Não sei. Não, de fato, não. Explique, eu quero. Vamos, divida em dupla, trio. Será que eles falam que... Mas o comportamento não. Os ensinos dos fariseus condizem com as escrituras? Intenção do coração? Não, pera aí, vamos responder lá primeiro. Quem concorda com a resposta da Brenda? Ela diz o seguinte, os ensinos dos fariseus correspondiam com as escrituras, mas o comportamento não. Quem concorda com ela? Os ensinos dos fariseus correspondiam com as escrituras? Não. Então por que Jesus mandou faça tudo o que eles dizem? Não é quando quer dizer o oposto lá do eu... Não, mas aquilo era por causa... Eufemismo reverente, mudava a palavra ali tá não, tá isso mesmo no grego. Pode, quem que sabe de grego pode consultar. Foi abençoar, lá é amaldiçoar. Então, mas é o contrário na tradução. Lá no hebraico está escrito de fato. Aqui não tem esse... Aqui de fato está escrito, faça tudo o que eles dizem, entendeu? Eu acho que ele estava sendo irônico, só zoando. Jesus está zoando os discípulos. Vai lá, faz tudo. Jesus está zoando com o discípulo. Aí mais abaixo ele está zoando também? Daí? O que você acha na continuação? Não, tô falando a verdade. Vamos, Christian, responde para mim, Christian. Porque vai chegar o cara que é o seguinte, olha aqui, ó, Jesus mandou se submeter às autoridades, ó, fazer tudo o que eles dizem, ó, porque ele está na cadeira de autoridade. Então, ó, para com esse negócio aí, ó. Para com esse negócio de dizer o seguinte, que você em nome da teologia de Jesus, você submete somente à voz de Jesus, e se for necessário romper contradições e bater de frente em nome do ensino de Jesus que dá clareza, você vai fazer. Por quê? Porque não, você está errado, porque está dizendo aí, ó, Jesus falou para os seus discípulos. Eu acredito. Peraí, quando eles ensinavam na sinagoga, estava errado? Quem? Eles estavam lendo, os fariseus. Eu te pergunto de novo, os ensinos dos fariseus estavam certo ou errado? Os ensinos deles estavam errados. Mas quando eles falavam na sinagoga, O que eles ensinavam na sinagoga? eles liam Eles liam e ensinavam. O que eles ensinavam na sinagoga? a Torá. Segundo a visão de quem? Moisés. Não, Moisés não está lá. Exatamente, segundo a visão deles. Sim, está errado. Eles ensinam errado na sinagoga. Eles ensinam errado em tudo quanto é lugar. Pera aí, que horas são? 4h50. Tá, beleza. Discutam aí. Não fica falando pra mim, não. Discutam entre vocês aí. Eu quero a resposta, porque eu tô confuso. Eu acho que eu vou deixar de ser cristão. Eu tô confuso com esse texto. E aí, Verônica? Seria algo mais ou menos a continuação desse versículo aqui, temos mais uma questão do caráter deles, eles fazem tudo para ser... Sim, exatamente, eles estão errados no que eles fazem. Mas o problema é o texto seguinte, façam tudo o que eles dizem. Jesus quer que a gente faça tudo que os fariseus diz? Para demonstrar que parece que é para fazer mesmo. Tudo que eles dizem. E o tudo é o tudo mesmo. Eu não sou mais cristão. Não sei, conversa com o Jari aí, ó. Debate com o Jari. Eu acho que seria a medida que se alinha com a lei. Então não é tudo. É verdade. Eu acho que ele quer dizer, façam tudo o que eles dizem, se o que eles dizem vocês... Então não é tudo. Vocês vão conseguir. Então não é tudo. Faça só alguma pouca, porque quase nada que eles falavam era conforme a lei. Que tá tudo corrompido. Desde a oferta, desde o sacrifício, tá tudo. Falta esse tudo, mas depois ele denuncia um monte de coisa dos fariseus. Mas ele mandou a gente obedecer tudo que eles dizem? Só não fazer o que eles fazem.
Mas aonde está? Agora, tinha coisa que os fariseus falavam que era boa? Não. Tinha. Então Jesus poderia, se a sua resposta for verdadeira, Jesus poderia ter usado essa mesma lógica pelo que o fariseu faz. Não, faz tudo que o fariseu faz, não, isso tudo se aplica só ao bom. Ele poderia ter dito, mas por que não? Por que ele diz o seguinte, não façam o que eles fazem, mesmo que tinha coisa que eles faziam que era boa? Onde que fala que esse eles... Eu tô quase lembrando daquela palavra lá que os caras faziam as coisas lá pra poder, por causa de Paulo lá. Ai, minhas pernas. Descansar um pouco. Quebrem a cabeça aí. Ô, pai. O verdadeiro desabafo. Quando eu cheguei, eu tava sabendo que essa Vamos lá, pessoal. Nós precisamos de respostas. Eu acho que esse tudo não se refere a tudo que eles fazem. Eu acabei de falar, consulta lá o Dea Carson, Panta Rosa, tudo mesmo. É o termo grego. É tudo num absoluto que alcança. Não é verdade. Então fazer não é. Hã? Fazer, então. Porque Tudo é verdade, tá falando pra fazer, então não é pra fazer. O fazer é o... Mas é pra fazer, é não fazer o que eles fazem. É. Mas é pra fazer o que eles dizem. E o que eles dizem lá na Então, mesa? Não, eu não vou ouvir mais nada. Eles dizem lá na mesa, eu quero saber. Se é pra fazer o que eles dizem, eles estão falando. Discutam entre vocês, escreva a resposta e você apresenta. Eu não... Eu acho que lá na mesa, lá eles começaram a falar outras coisas. Porque se é pra fazer o que eles dizem, Mas é o que está eles escrito. estão falando alguma coisa que é bom. O que eles estão falando que é bom que é pra fazer? Mas tudo que eles estão fazendo é bom? Não, lá na mesa. Então a gente tem que tirar a palavra tudo. Aí uma resposta, não, essa tradução está errada. Mas não, essa tradução está certa. Tudo que eles dizem é um tudo, como eu disse, é um tudo de forma tão grande que alcançam tudo mesmo, tudo de forma absoluta. Mas essa cadeira aqui de Moisés. Tradição, tudo. Essa cadeira era o lugar onde se sentavam os ensinadores da sinagoga. Mas tá falando do que dizem, mas não para fazer o que eles fazem. Sim, mas a pergunta é, Jesus falou pra gente obedecer tudo que eles dizem? Eu dei a Sim. Então fala logo. Sim, aí a pergunta é, Jesus quer que a gente faça tudo que eles dizem? Não. Então, pô, essa é a dúvida. Tem a resposta. Fala. Está no contexto anterior. Qual é o contexto anterior? Jesus está reunido e discutindo com alguns fariseus. E aí esses fariseus acertam algumas respostas. Qual? Aí Jesus vira pro povo e fala, fazei tudo que eles estão falando aqui. Tá, então não é tudo. Se refere ao contexto anterior, beleza? O contexto anterior é de qual tema? O maior mandamento. O maior mandamento. Então por que Jesus não poderia dizer o seguinte, fazer isso que eles falaram ali? Daí fica falando tudo aí. Entendeu? O que eles falam tudo perto. Exatamente, é a mesma coisa quando Jesus diz o seguinte, Jesus não está numa discussão entre saduceus e fariseus da ressurreição? Beleza, Jesus defende crer na ressurreição como fariseus e Jesus defende o divórcio numa perspectiva de um rabino muito famoso da época, não lembro se é o Hillel ou Shammai. Então Jesus não tem problema de se identificar com eles nos aspectos que eles concordam. Então Jesus poderia dizer assim, não faça dessa forma aqui. Por exemplo, o fariseu não disse, vai, ama o teu próximo? E Jesus disse, vai, faça isso aí. Mas por que ele falou tudo o que eles dizem? Isso aqui é o tudo. Eu quero saber o tudo. Aí tem gente, a melhor explicação foi até agora foi essa, tudo não é tudo. Mas você falou que é. Exatamente. É tudo. Não, eu não quero ouvir. Eu quero... Lê aí. Conversa. Fala pro Lucas aí, ó. Fala pro Lucas. Fala pro João Vitor. Escreve a resposta no celular aí. Excluam tudo que vocês aprenderam sobre Jesus até agora. Imagine que vocês nunca leram nada sobre Jesus. Vamos olhar só para esse texto e ler esse texto. Aí você lê isso. Fazei tudo o que eles dizem. O que a gente conclui? Que é para fazer tudo o que eles dizem, que é para obedecer, correto? Então o que acontece? O texto está dizendo isso, mas a gente às vezes parece que está querendo perverter o texto por conta que a gente sabe de outras coisas que a gente quer crer. Aí vai chegar aqui o liderança, então fala assim, ó, o texto está dizendo isso, você está pervertendo o texto. Beleza? Então, pensem e escrevam. Pensem e escrevam. Hã? Eu falo que é para fazer e vai ver as ruínas que vai acontecer. Olha, uma boa resposta. Será? 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 Replacebe. Meu Deus, então...
É o mais... Mas é o que ele disse. Tá, mas então se era pra fazer e ver a ruína, por que Jesus mandou o cara do tanque de Betesda não fazer? Desobedecer. Porque cada um é cada um, né? Eu acho que assim. Acho que cada um é cada um. Porque eles fazem a mesma coisa que eles falam, tudo errado. O celular aqui já tá querendo mandar a resposta. Eita, glória. Jesus estava querendo entender essa. Faça o que eu E assim disse sobre para você, você vai dar o sangue pro justo Abel. Meu Deus, pesado, hein? Fazendo o que ele tá falando, Oi? então todo mundo vai morrer. Alguém chamou? Que oração, João Gabriel? É isso aí mesmo. Que tem que dar tempo de falar a resposta. Quê? Quanto? Ah, 4h59. Beleza, pessoal. Como... Não... Peraí. Vamos ver quem chegou perto. Eu acertei. Pra mim, não acertou. Quem acertou? A sua resposta foi cada um é cada um, correto? Não. Que o que ele fala, eles falam é a mesma coisa que eles fazem. Tipo, a minha mãe fala, continua fazendo isso. Tá, beleza, vamos lá. A resposta é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Segundo este... João, que oração? Ah, acabou, não dá mais tempo. Dá sim, Só na próxima aula agora. Só na próxima aula mês que vem, porque eu tenho que ser pontual, não pode passar. Fiquem de pé. Dever de casa. Eu dei tempo não, por isso que eu vim aqui fazer. Eu chego lá, eu falei assim, ok, Mas vai ficar um mês com essa... E a mensalidade vai ser 75. Mas ó, podem ficar tranquilos que tem uma resposta assim espetacular, genial que... Podem procurar.